a igreja primitiva, de repente, como você queira dizer, igreja primitiva, igreja modelo, igreja do primeiro século. É um texto que fala de como os cristãos viviam naquela época, né? E nos trazem muito, como eu falei, na igreja modelo, né? Eles trazem uma característica muito forte da igreja deles, da comunhão, né? Que há muito aprendizado com a igreja do primeiro século. A gente precisa aprender muito com eles. Aprender demais. Porque às vezes a gente vê que a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, e acha que não tinha problema nenhum, né? Pode ser uma igreja perfeita, né? Esse é o mesmo problema de hoje, irmão. É só você ver ali a Ananias e Safira, o problema que deram de ver no início da igreja, né? Então, vamos lá. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos repetir, vamos juntos esse versículo aí. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Eu botei aqui como um título base, né? O partir do pão. Isso aqui reflete muito igreja, né, irmão? Igreja, para mim, isso aqui, ó. Partir do pão. Né? Um negócio de só ir no domingo no culto, acabou o culto, vai para casa. Isso ali é... Igreja é isso aqui que a gente está fazendo. A igreja é o churrasco que a gente vai fazer no domingo. Amém. Partir do pão. Sem álcool. Melhor de tudo. Então a gente vai aprender um pouquinho aqui, irmão. E eu vou começar aqui, como a gente já está com a hora avançada, bem rapidinho. Perseverança, irmãos. A palavra-chave da igreja, uma das palavras-chave da igreja do primeiro século, significa perseverança. O texto já começa assim, e perseveravam. Perseverança. Aqui, perseverança no original quer dizer upomone, que significa estabilidade, constância, e no Novo Testamento é característica de uma pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade à fé e piedade diante de provações e sofrimentos. Todo mundo sabe o que é perseverança, né? Há vários textos na Bíblia onde os apóstolos vão falar muito sobre perseverança. E toda vez que eles falam de perseverança, vem em seguida de oração, né? Perseverar e orar. Então, perseverança, você vai até Apocalipse, você vai ver sobre perseverança, diversos textos aqui, que a gente pode falar sobre perseverança. Então, a igreja... Então, aqui, eu vou trazer dentro do texto que nós lemos aqui, 4 coisas em que a igreja eles perseveravam. Claro que há muito mais, né? Mas a gente vai falar só sobre 4 coisas aqui, nesse versículo que nós lemos aqui, do que eles perseveravam, né? Primeiro, o que eles perseveravam aí? Na doutrina. Na doutrina, na didática, né? Doutrina significa didática, né? Que significa ensino, né? A gente estava até falando agora há pouco, né, sobre isso aí, né? O ensino, a doutrina. Qual era a doutrina dos apóstolos? Alguém sabe aqui? Qual era a doutrina dos apóstolos? Os ensinamentos de Cristo. Os ensinamentos de Cristo. Qual era a ênfase da sobre a igreja ali, pelo pessoal fala, estão embriagados, não. O que vocês estão vendo aqui está se cumprindo aqui de Joel, né? Que você derramará seu espírito sobre toda a carne e tal, vocês sabem esse texto, né? Então ele começa falando aqui, interessante, se você voltar aqui no capítulo 2, verso 22, Pedro vai dizer assim, ó, varões israelitas, atentai a estas palavras. Ele diz assim, ó, Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio
Ele começa a falar sobre Jesus. Aí lá no versículo 32, ele dá continuidade. A este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Aí no 33 ele diz assim: exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido o Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouves. Então, praticamente, a base de tudo isso vazia de sabedoria. Procure Jesus no versículo que você está lendo, você vai saber a interpretação do texto. Tanto no Antigo quanto no Novo. Tanto no Antigo como no Novo. Encontre Jesus no texto que você vai saber a interpretação dele. Porque ele é a chave de toda interpretação bíblica. Então ele é a chave da doutrina dos apóstolos. Tudo que eu fiz vocês saberem, ele está falando para a igreja de Corinto, né? É Jesus. Doutrina de Cristo. Esse ressuscitado. E ele vai falar assim, esse que nós fomos testemunha. É interessante que ele vai falar lá no... acho que é no capítulo 16 ou é no 12, deixa eu ver aqui. Cadê? Coríntios ainda? Acho que é 1 Coríntios 16, né? Não falo. Tem um texto que ele fala também sobre isso aqui, mas eu não tô lembrado agora. Mas ele sempre... É interessante que ele fala sobre isso, né? Não é sabedoria humana, né? Então, a doutrina dos apóstolos é basicamente isso, irmãos. É Jesus Cristo, irmãos. Jesus Cristo é a base da doutrina deles. Se você pegar o discurso, todos os discursos dele, de Paulo quando ele está perante o imperador, quando ele está lá no capítulo 26, acho que é 26 de Atos, quando ele está diante de Festos, né? Eu não posso ser desobediente a essa visão que eu tive com Jesus. Ele falou, não posso ser desobediente a isso. Quando ele fala, quando a experiência dele que ele teve diante de Jesus, né? O rei Agripa, capítulo 26 de Atos, quando ele fala do discurso, olha, eu estava aí na caminho de Damasco, quando vi aquela luz mais resplandecente do que o sol, Jesus Cristo apareceu e falou, Saulo, Saulo, por que me persegues, né? Duro é recalcitrar contra os acriliões, né? Então ele fala da experiência que ele teve com Jesus, aí ele fala para Agripa, oh, rei, eu não posso ser desobediente a esta visão que eu tive. O Senhor me escolheu para pregar o evangelho. Então ele pregava Jesus. Quando Paulo está em Atenas, quando ele chega a que eu passeando aqui no nosso lugar de culto, né? Eu vi que está escrito no altar o Deus desconhecido. Por exemplo, é este Deus que eu vim. Ele não pregou doutrina nenhuma, não pregou a Deus para os Atenas, os caras que serviam um Deus desconhecido. Olha, esse Deus que vocês adoram, esse Deus desconhecido, é esse mesmo Deus que eu vim pregar para vocês, o Deus que fez os céus e a terra e tudo que nela há. Que de um só fez toda a raça humana. Para quê? Que diz? Para buscarem a Deus, se porventura possam achar. Porventura tateando, possam achar. Eu gosto desse versículo, porque a porventura tateando, né? Apagou a luz aqui, ó. A gente vai tateando até achar a vela. E ele diz, ó, não está longe de vós, está
está perto. Olha, esse versículo, para mim, ele é muito chave para dizer o nosso propósito. Ele fala de um só. Ele fez toda a raça humana para que, porventura, buscassem, para buscar Deus. A gente nasceu para buscar Deus, irmão. Qual é o meu propósito? Buscar Deus. Tá aí, tá na Bíblia. Um só, ele fez toda a raça humana para isso. Eu gosto muito desse versículo. Se você quiser marcar ele, irmão, eu gosto de marcar esse versículo. É Atos 17. Ele começa ali no versículo 16. Ele vai até ali em diante, até o 31. Marca esse texto na tua Bíblia e guarda ele na tábua do teu coração. Que ele fez o homem para buscarem. No verso 27 diz assim, ó, para buscarem a Deus e porventura tateando possam achar bem que não está longe de vós. Então, para isso que Deus criou o homem, para buscar ele. 27, né? 26 e 27. Leia. De um só fez toda a raça humana, se refere a Deus, né? De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para quê? Para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar 26, 27. bem que não está longe de cada um de vós, pois dele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vós poetas têm dito, porque dele também somos geração. Amém, Jesus. Isso é forte, é porque nele vivemos e nos movemos. Isso é forte, irmão. Na verdade, E existimos. começa do ano 24, né? O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Eu sei esse texto aqui todo é de cor, porque eu já li tanto esse texto aqui. Que é um versículo decorado, pega isso aqui para você. Porque nele É vivemos. bom para evangelizar, né? Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Já viu como tudo, uma coisa liga na outra. Você vai ligando o texto bíblico. Isso que é bom ler Bíblia, irmão. Você vai pegando uma coisa. Então, assim, irmãos, era a doutrina dos apóstolos, irmãos. Era pegar. Você vai ver no capítulo 2 de Atos, ele está falando sobre Jesus nesse discurso. É interessante quando ele fala de Jesus, ele compungiu seu coração, né? Ele pergunta para ele, e agora, o que a gente vai fazer? O que faremos? Arrependei-vos, né? Capítulo 2. No capítulo 3, a cura do coxo, a porta do templo, o mesmo discurso de Pedro, Jesus. No capítulo 4, eles são presos por causa da cura do paralítico, eles são presos. Quando ele é preso diante das autoridades, ele prega o quê? A Cristo. Aí quando eles pregam a Cristo, as autoridades sacerdotes vão olhar, rapaz, eles estiveram com Cristo. Eles são homens iletrados e incultos, mas eles estiveram com Cristo. Eu gosto muito desse... Continua lá em Atos 2. Olha isso aqui, irmão. Olha Atos capítulo 4. Abre aí Atos 4. Quando Pedro e João são presos, Atos 4. Olha o versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, autoridades do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado. Por isso que eles foram presos, porque o coxo foi curado. Tomai conhecimento vós todos, todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus, o Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, olha só, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus, que é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aí o 13, irmãos, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Só no falar deles, os caras são pescadores, mas eles estiveram mesmo com Jesus. Irmãos, o homem cheio do Espírito Santo, irmão. Você não precisa ser um doutor não, viu? Basta estar cheio do Espírito Santo. Quando tu abrir a boca, diante de autoridades, ele fala, cara, esse cara tem experiência com Jesus.
esse cara teve a revelação de quem Jesus é. A unção, irmão, a unção ainda faz a diferença ainda. Então, eles cheios do Espírito Santo, eles são incultos e letrados, mas eles estiveram com Jesus, pelas palavras deles. Irmão, isso é tremendo, irmão. Isso aqui é muito forte. Então, essa era a doutrina deles, irmãos. Eram homens cheios do Espírito Santo que pregavam a Cristo. Pregavam a Cristo. E o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, irmão. O problema é que a gente quer convencer o homem. A gente quer fazer esse papel, né? Convencer o homem que o homem é pecador, que o homem... Não, irmão, é o Espírito Santo. Só prega Cristo, né? Então, isso aqui era... Eles perseveravam nessa doutrina, irmãos. Eles ensinavam por palavras, por ações, comportamento, testemunho e modo de viver. Isso aqui era o modo dos apóstolos, irmãos. Não era só palavra. Era ações, testemunho e modo de viver. Então, esse era o primeiro. O segundo, eles perseveravam na comunhão. Coinonia, né? A famosa coinonia. Fraternidade, comunidade, intimidade, participação junta. Significa coinonia, né? A palavra no original. Isso é do grego, né? É, grego. Então, no original significa isso aqui. Então, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Irmãos, tem que perseverar na comunhão, irmãos. Na participação. Isso que a pastora fala, né? Participa. Participa de alguma forma. Nem que seja na oferta, nem que seja, mas participe, irmãos. Faça parte do negócio, né? Não se sinta... A comunhão é que vai aquecer, irmãos. É a comunhão que aquece o... Já viu brasa, né? Já viu brasa ficar aquecida sozinha? Não vai. Tira uma brasa ali do meio das outras brasas e põe ela de lado para ver quanto tempo ela vai durar. Não dura. Churrasqueiro aí, que é o churrasqueiro profissional, sabe disso. Tira aí a brasa aí. Põe as brasas todas juntas, irmão. Eu olhando pro Rodrigo, o Rodrigo olhou pra mim. Então é mais ou menos isso, uma comunhão. A pastora sempre fala dessa comunhão, né, pastora? Sempre está falando dessa comunhão de participação, quando ela compartilha acerca dos projetos, se interagir, precisa de alguém para cozinhar lá para os presos lá. Bom, isso é comunhão, irmão. Tem coisa melhor do que comunhão, irmão? Não tem, irmão. Não tem. Não tem coisa melhor do que comunhão. Não é bom que o homem viva só. E só que a nossa geração hoje está ficando muito individualista, principalmente a geração da internet, né, irmão? É muito a internet, é muito de longe, é participar de culto online. Isso não é comunhão, irmão. O culto online não é comunhão, não. Que está aqui na internet, está vendo aqui, ó. Tá no chat. Se você está em Phoenix e não está aqui, não está em comunhão. Comunhão, participação, tá junto, irmão. Isso aqui, o que eles faziam aqui? Olha o texto quando eles foram cheios do Espírito Santo. Capítulo 2 de Atos. E ao cumprir-se o tempo de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Não estavam orando na casa de um, estavam reunidos no mesmo lugar. Todo mundo no cenáculo. Todo mundo lá, irmão. Todo mundo lá. Isso fala de unidade na oração. A gente vai falar da oração daqui a pouco aí. Vai terminar com a oração. Então, a unidade é como a comunhão. Eles perseveravam nessa comunhão. Nós vamos perseverar nessa comunhão. Isso é importante. Perseverar nessa comunhão. Isso é entendido. Isso é igreja. Isso é igreja. E na hora que precisar um do outro, a gente está, né? Na hora que você precisar, você vai para onde? Vai pedir ajuda para quem? Igual aquela vez, né? Eu nem conhecia o Will direito, né? O pneu dele estourou, você não podia ir. Amigo nosso lá, tá lá na Freeway, com a família todinha, 5 crianças. Nossa. Lá no meio da... Da I-17. Eu falei, tá onde, João? Pode ajudar ele, porque eu tava ocupado. Aí o João foi lá e ele tá vendo a comunhão, irmão? Eu nem conhecia o cara direito. Mas ele é amigo nosso. É aquele que se converteu na prisão. Lembra que eu já falei sobre ele? Na prisão, tá lá no meio da Freeway com 5 crianças lá no... Só faltava ser durante o verão. E foi mais ou menos isso. Foi de bom. Nossa. Aí imagina, se você não tem essa comunhão, irmão, só ligar para quem, irmão? É verdade. Se você tá sozinho, irmão, não conhece ninguém. Comunhão é importante, irmão. Você vai precisar de alguém, sempre vai precisar de alguém, né?
Então, assim, participação, intimidade, irmãos, compartilhar, comunhão, compartilha, irmãos, compartilha, às vezes, sabe, problemas, dificuldades, né? A gente precisa, isso é necessário. O partir do pão, como a gente falou, né? O partir do pão é isso, irmão. Sentar na mesa, né? A mesa fala sobre isso, né? O compartilhar. Você senta na mesa, o discípulo sentava na mesa ali, irmão, e era cada peça. Era só peça boa, né, discípulo, né? Só pecinha boa. Quando Jesus falou assim, ó, alguém vai me trair, pô. Aí Pedrão já olhou para João, quem é? Pergunta para ele aí. Só as cotoveladas. É eu, Senhor? Sou eu? Quem é o... Só ia falar. Só ia falar. Imagina, era essas pecinhas. Essas pecinhas que estavam na mesa com Jesus, irmão. Não era qualquer peça. Comunhão. Terceira coisa que eles perseveravam. A mesa, irmão. Doutrina dos Apóstolos, comunhão, partir do pão. Compartilhar a dificuldade. Irmão, isso aqui a gente precisa, irmão. Todo mundo precisa compartilhar com alguém alguma coisa. Até mesmo para orar. Então, às vezes as pessoas só querem despejar, né? Quer falar com alguém. Isso é importante. Isso é importante. Ou você não precisa? Oxi. Todos nós precisamos. Todos nós precisamos, irmão. Encorajar, né, os mais fracos. Partir do pão é para isso, irmão, para encorajar. Encorajar, compartilhar, ouvir conselhos, né, irmão? Ouvir conselho é bom, irmãos. Né? Ouvir conselho é bom. Ouvir pessoas é muito bom. A gente leu lá sobre Provérbios, né? Provérbios, ele começa dizendo assim, ouça o sábio. Ouça o sábio e cresça em prudência. Então, é ouvindo, irmão, que cresce. Ouça o sábio, assim que ele começa o Provérbios, né? Provérbios de Salomão, filho de Davi. Falar no versículo 5, ouça o sábio e cresça em prudência. Então, é ouvindo. Tem muita gente que tem dificuldade de ouvir, irmão. Sabia? Só quer falar. Tem muita gente que tem dificuldade. Mesmo que você fala assim, ó, cara, faz isso. Entra aqui e sai aqui, ó. Ouça as pessoas, cara. Ouça as pessoas. Você vai crescer em prudência. Você vai crescer em prudência. As piores decisões que eu tomei na minha vida foi porque alguém me deu um conselho e eu fiz exatamente o contrário. Todas. E pior que nós temos uma dificuldade, cara, de ouvir quem está abaixo. O ser humano tem uma dificuldade de ouvir quem está abaixo, só quem está acima. E às vezes Deus está usando quem está lá embaixo, né? Deus está usando. Imagina se Naamã não ouvisse a serva dele. Exatamente. Vou morrer de lepra. A serva de Naamã, irmão, falou, se meu Senhor visitasse o profeta, né? Lá em Samaria, ele seria curado. Imagina, foi curado porque ouviu uma serva escrava que ele buscou lá de Israel, Deus para servir na casa dele. Aquela serva lá que deu o start, né? E José que interpretou o sonho, estava preso. Tem vários exemplos, irmãos, na Bíblia, mas tem exemplo. Até a jumenta. De Balaão. Até a jumenta. Imagina. Fala uma vez, fala duas. Mas irmão, a gente tem uma dificuldade de ouvir pessoas. Temos muita dificuldade. Então, ouça pessoas, ouça conselhos, fica ligado no que as pessoas falam. Fica ligado no que as pessoas falam. Uma vez o cara falou uma coisa bem interessante para mim, o Daniel. Ele é romeno. Ele falou assim, a gasolina do Costco tem mais qualidade aqui nas costas dela. Aquilo que mais tem qualidade aqui. Ele é um cara super inteligente, né? Um cara muito inteligente. Eu fiquei com aquilo na mente, irmão. Mais qualidade. Quando eu comecei a dirigir Uber, né? Aí a gente tem o cartão do Costco. Aí eu botei gasolina no Costco e comecei a viajar. E realmente a gasolina durou muito mais. Muito mais milhas do que as outras gasolinas do Fry's. Cara, olha só. Uma coisa que o cara falou, peguei para mim. Tá entendendo? Eu falei, cara, então, assim, para viajar, você quer viajar com gasolina no Costco. Vai ver como vai durar muito mais. Eu faço isso todo. Eu vi a diferença que faz, né? Quando você põe a gasolina, que às vezes a gasolina está muito barata, mas a qualidade é horrível, você vai pagar também muito mais rápido. A mesma gasolina.
Você tá entendendo? Cara, eu nunca tinha... E a do Costco geralmente é a mais barata, né? Mas por quê? Porque eu ouvi um cara falou uma coisinha assim que se eu tivesse ouvido e, sabe? Isso aí não vale a pena. Então, às vezes, um conselhozinho, sabe? Uma coisinha que o cara fala. Então, às vezes, a gente gasta muito menos ouvindo. Eu gastei muito menos porque eu ouvi o cara falar. Então, são coisas assim muito simples, né? Que às vezes a gente não tem esse ouvir e compartilhar experiências, irmãos. A Rose compartilhou ali o testemunho, Esther, como Deus faz, né? Como Deus faz coisas assim. Vou falar hoje. Eu acho que compartilhando gera uma... Aumenta a fé. Gera uma confiança em Deus ainda maior. Não. Sabe? Porque você vê o testemunho de um, de outro e vê o que Deus está fazendo. Porque às vezes você está desencorajado porque, sabe, você ora e não acontece para você. Mas quando outros falam, você vê que Deus está trabalhando. Só it's not your time yet. A fé vem pelo ouvir, né? Tá escrito. É verdade. Um texto muito legal assim, que a Rose falou lá no realmente aqui, a Romanos 5, que diz assim, ó, e a perseverança, do 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. A experiência produz esperança. Esperança produz fé. Hebreus 12. É. Hebreus 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçamos-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Você está vendo que uma coisa vai gerando a tribulação, gera perseverança. A tribulação gera tribulação, irmão. Precisa da tribulação para gerar perseverança. Você precisa da perseverança para gerar experiência. Experiência, ela gera a esperança. Então, tudo isso aí, irmãos, é que vai fazer com que a nossa caminhada, a nossa fé, ela se torne inabalável, né? Eu sempre falo isso aqui, né? A fé, ela só se torna inabalável quando um dia ela é abalada. Se a tua fé nunca for abalada, ela não é inabalável, não, irmão. Ela só é inabalável quando ela é abalada um dia. A fé dos discípulos só foi exposta no barco. Até então, a fé deles não era exposta. Aí Jesus falou, homens de pequena fé. A primeira vez que Jesus falou, homens de pouca fé, né? O barco balançou, irmão, veio a tempestade ali. Cadê a fé de vocês? Ali foi exposta. Por quê? Porque nessas horas, irmão, que a fé ela vai dar sacudida na dificuldade. Fé, né? A tua próxima experiência, você já teve uma anterior. Irmão, eu tenho experiência naquela China. Eu tenho experiência, às vezes eu falo para ele aqui, isso aí não preocupa, não. Eu nem isso aí... Eu já passei tanto perrengue. Brasilzão também. Tanto perrengue no Brasil, na China. Então, a experiência ela vai gerando isso, né? Porque você passou... E às vezes a gente esquece das experiências que a gente teve lá no passado, irmão. A gente esquece. Isso é um perigo muito grande. Lembra lá quando eu preguei sobre o rei Asa? Aquela fé inabalável, né? 1 milhão, né? Os etíopes lá, 1 milhão de soldados, ele só 500 mil. Metade venceu. É quando veio uma doençazinha. Procurou o médico. Ele foi procurar o médico, confirmar no médico do que em Deus. Aí morreu, irmão, da doença. Uma doença. Não esqueça da experiência. Daquela que você teve,